Honra que a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e o Instituto Pro Bono realizam esta audiência pública sobre a advocacia pro bono. Chamaremos para compor a mesa, como anfitriã do evento, a excelentíssima Procuradora-Chefe Substituta da Procuradoria Regional da República Terceira Região, Janice Agostinho Barreto Ascari. Como presidente de mesa, o excelentíssimo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de São Paulo, Jefferson Aparecido Dias. Como expositor palestrante, o excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Também como expositora palestrante, a excelentíssima professora da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, Flávia Cristina Piovesan. Como debatedores, o excelentíssimo secretário de Reforma do Judiciário, Flávio Crossi Caetano. Também como debatedor, representando a Advocacia Geral da União, o excelentíssimo Coordenador-Geral da Consultoria Jurídica da União no Estado de São Paulo, Adriano Dutra Carrijo. Passarei a palavra agora à Procuradora-Chefe Substituta, Janice Agostinho Barreto, para que inicie as atividades. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para a Procuradoria Regional da República da Terceira Região recepcionar a todos os presentes e sediar esta audiência pública que vai tratar de um tema muito interessante, bastante relevante para a sociedade, que é a advocacia pro bono. A minha participação nessa mesa se dá apenas na qualidade de anfitriã do prédio, como procuradora-chefe substituta, e apenas para recepcioná-los a todos e agradecer as presenças do colega Jefferson Aparecido Dias, procurador regional dos Direitos do Cidadão, que é o idealizador desta audiência pública, excelentíssimo ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima professora Flávia Piovesan, excelentíssimo doutor Flávio Crossi Caetano e excelentíssimo doutor Adriano Dutra Carrijo, a quem o Ministério Público Federal, desde já, agradece a presença. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, doutor Jefferson Aparecido Dias, para que, então, dê início aos trabalhos. Uma boa tarde a todas e todos. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Acho que é muito importante. A audiência pública só se justifica quando você tem público. Então, é uma grande honra estar aqui nesse evento. Gostaria de, inicialmente, agradecer à Procuradoria Regional da República, na pessoa da doutora Janice, pela cessão do espaço. Agradecer também aos colegas regionais que estão presentes. Um breve histórico do procedimento. É um inquérito civil público que tem curso na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, a partir de 2 representações feitas, supostamente, acho que por advogados, mas não foi exigida essa qualificação, questionando a resolução da OAB São Paulo, que trata da advocacia pro bono. Muito mais até do que a resolução, a sua própria interpretação. Depois de idealizada a audiência pública, foram convidados o Instituto Pro Bono para fazer a indicação de 2 palestrantes. O Instituto Pro Bono desempenhou esse papel e indicou a professora Flávia e o ministro Gilmar Mendes como debatedores, aos quais eu agradeço imensamente a presença. E foi oficiado também a seção São Paulo da OAB, para que ela também indicasse, para que o seu presidente, pessoalmente ou mediante indicação, também indicasse 2 palestrantes, para nós termos um contraponto. Lamentavelmente, o ofício foi mandado logo no começo do ano, para dar tempo para que fosse organizado. Lamentavelmente, no dia 19 de fevereiro, nós recebemos o ofício GP 094 de 2013, em que o senhor Marcos da Costa, presidente da OAB, informa
que recebeu o convite, mas que aí informamos que a matéria afeta o exercício da advocacia está sendo apreciada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, e que a quem, nesse momento, compete tratar o tema, e declina da possibilidade de indicar representantes para participar da audiência pública. Nós lamentamos, como organizadores, essa ausência, mas tenho certeza que os presentes, né, teremos a oportunidade de debater com bastante sabedoria o tema, né, e ver todos os aspectos. Nós teremos, as pessoas fizeram pré-inscrição pela internet, nós confirmamos a inscrição agora, e depois nós vamos chamar para as intervenções. Quem precisar, existe a possibilidade do tempo, né, alongar um pouco. Se alguém precisar se ausentar, nós teremos a possibilidade de que as perguntas sejam feitas por escrito, e depois serão respondidas desde que coloquem o e-mail. Né? Os autos estão à disposição de todos, né? E depois de tudo juntado, todas as manifestações de hoje, ele ficará novamente à disposição na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Comunico a todos que está sendo filmado a audiência pública e o vídeo também será divulgado. Né? Nós estamos bastante convictos que a transparência é o melhor para esses momentos. Para não, aproveitando o tempo, né? Eu vou pedir licença para os debatedores para não ler os currículos, porque os minis-currículos já não são tão minis. Né? Então, são muito longos, né? Claro, do brilhantismo de ambos. Então, peço Vênia para não ler os currículos, que será juntado nos autos também, para nós agilizarmos. E, sem delongas, já passo a palavra para a professora Flávia Pelvezan para suas considerações. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu me sinto muito feliz em estar presente no momento que eu reputo histórico para a democratização do acesso à justiça no Brasil. Presto as minhas homenagens ao Ministério Público Federal pela ousadia, pela firmeza, pela combatividade e por inaugurar esta audiência pública. Cumprimento doutora Janice, doutor Jefferson, tenho maior respeito e admiração pelo trabalho de ambos. Estendo os meus cumprimentos ao ministro Gilmar, ao meu colega de PUC, secretário da Reforma do Poder Judiciário, Flávio Caetano, doutor Adriano. Também estendo os meus cumprimentos a todas as autoridades, alunos, alunas, estudantes, estudiosos do direito, e o faço na pessoa de 2 ministros da Justiça que honram também aqui esta audiência pública, ministro Miguel Reale, ministro José Carlos Dias, além do doutor Aidar, doutor Maris, professor Oscar Vilhena, professor Toron e tantos outros que aqui enriquecem essa audiência pública. Eu gostaria de pautar uma única questão. Por que defender a ampliação e o fortalecimento da advocacia pro bono no Brasil? Em que medida a resolução da OAB, ao proibir advogados e advogadas de prestarem assistência jurídica gratuita a pessoas físicas, viola não só a ordem constitucional, mas também a normatividade internacional de proteção dos direitos humanos? Eu gostaria de lançar esta pergunta e respondê-la a partir de 5 argumentos. O primeiro argumento é um argumento contextual. Parece-me que esta vedação da Ordem dos Advogados do Brasil representa uma grave violação ao direito ao acesso à justiça em um contexto de profunda exclusão e desigualdade social. Segundo dados do Latino Barômetro, de 9 de maio de 2012, a América Latina ostenta o maior grau de desigualdade do mundo. 5 dos 10 países mais desiguais do mundo estão na América Latina, dentre eles o Brasil. Não bastando o acentuado grau de desigualdade social, a região ainda se destaca por ser a mais violenta do mundo. Concentra 27% dos homicídios, tendo apenas 9% da população mundial. 10 dos 20 países com maiores taxas de homicídio do mundo são latino-americanos. E é no marco desta região que se encontra o nosso Brasil, carregando o paradoxo de ser a 6ª maior economia mundial, com a 84ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano, que mensura a efetiva qualidade de vida da população, tendo por critério a expectativa de vida, escolaridade, renda per capita e desigualdade de renda. Portanto, há que se ampliar e democratizar o acesso ao Poder Judiciário,
na medida em que há esta carência, esta urgência, esta necessidade. Segundo estudos da professora Maria Tereza Sadek, apenas 30% da população tem acesso à justiça. Portanto, é uma luta fundamental avançar na concretização do acesso à justiça, porque pressuposto, ademais, para a realização dos demais direitos, instrumento de distribuição de justiça e de efetiva proteção dos direitos. Segundo argumento, além do argumento contextual, o segundo argumento é que há o direito à proteção judicial no Estado Democrático de Direito. Esse direito tem como base a ordem constitucional brasileira e os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, que contemplam parâmetros protetivos mínimos. Seja a Constituição Federal de 88, seja a Declaração Universal, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ambos aí ratificados pelo Brasil em 92, contemplam o acesso à justiça em 3 dimensões. O direito ao livre acesso à justiça, o direito à proteção judicial, a garantia de independência judicial e o direito a uma prestação jurisdicional efetiva. Isso porque, no Estado Democrático de Direito, há um monopólio da função jurisdicional pelo Poder Judiciário, que é o poder desarmado a ter a última palavra. Portanto, sob a ótica emancipatória dos direitos humanos e considerando a perspectiva da vítima da violação, fundamental é assegurar o direito à proteção judicial. O acesso à justiça é um direito humano em si mesmo, mas é um direito de empoderamento, porque impacta o modo pelo qual os demais direitos são protegidos, como a vida, a liberdade, a igualdade, a saúde, educação, trabalho, alimentação, seguridade social, dentre outros. Terceiro argumento. De acordo com a nossa Constituição, nós, advogadas e advogados, temos o direito ao livre exercício profissional, nos termos da Constituição, artigo 5º, inciso 13, que prevê ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E a lei não prevê qualquer vedação nessa natureza, e, se assim estipulasse, estaria a reduzir de maneira inconstitucional o alcance deste comando constitucional. Quarto argumento, a responsabilidade social, a função social da advocacia, sobretudo em sociedades excludentes e não igualitárias. O pro bono é uma expressão latina, sabemos que significa para o bem do povo, ou seja, o trabalho pro bono caracteriza-se como uma atividade gratuita e voluntária. Na área jurídica, este termo refere-se aos serviços jurídicos prestados gratuitamente para aqueles que são incapazes de arcar com os custos da contratação de um advogado. Eu convido todos a lerem e aplaudo o Instituto Pro Bono por todo o extraordinário trabalho que faz no Brasil, por esta luta, por esta publicação, que todos aqui, todos nós somos presenteados. E há um artigo muito interessante da professora Esther Lardent, quando ela é indagada a respeito da resolução da OAB, que restringe a advocacia pro bono, vedando essa prestação a pessoas físicas, limitando as pessoas jurídicas sem fins lucrativos. E quando é indagada, bom, qual é a sua reação a esta vedação? Ela diz, olha, a maioria dos países tem uma abordagem oposta do Brasil, ao entender que oferecer serviços jurídicos aos necessitados é uma questão ética, é um imperativo ético e um dos maiores princípios éticos da profissão. Aqui no Brasil se passa o oposto. De forma estarrecedora, violar a ética significa prestar assistência jurídica gratuita a esse exército de pessoas que demandam a prestação desse serviço para ter o seu direito a ter direitos. Portanto, me pareceu bastante importante essa visão. Ela diz, olha, nós defendemos a possibilidade dos advogados oferecerem pro bono onde quer que haja necessidade. O que eu acho seguro dizer é que é em toda parte. Quinto e último argumento, inexistência de monopólio ou exclusividade do Estado na prestação de assistência jurídica. Ou seja, se nós avaliarmos pelo prisma constitucional, nos importa destacar 3 artigos. O primeiro, livre acesso ao Poder Judiciário. A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Artigo 5º, 35.
No mesmo artigo 5º, a nossa Declaração de Direitos, lá ao final, inciso 74, há o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, há o dever do Estado e há, em contrapartida, o direito do cidadão. Mas, em nenhum momento, se nós ainda aliarmos aqui o artigo 133 do nosso texto, que prevê ser o advogado indispensável à administração da justiça, se nós fizermos a leitura sistemática da Constituição, sob uma ótica valorativa e principiológica, não vamos concluir o que a OAB tem concluído, em boa parte, que o Estado tem o monopólio ou a exclusividade. Como bem diz o professor Miguel Reale na sua entrevista aqui, são atividades complementares. Portanto, não há aqui qualquer monopólio ou exclusividade do Estado brasileiro na prestação da assistência jurídica. Eu concluo lembrando que a democratização do acesso à justiça, com o fortalecimento da advocacia pro bono solidária, é medida essencial à consolidação e afirmação do Estado de Direito, da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A ótica protetiva dos direitos humanos deve triunfar em detrimento de visões corporativas, reducionistas, que violam tanto a ordem constitucional como a ordem internacional dos direitos humanos, em flagrante afronta ao direito a ter direitos, em um contexto de profunda exclusão social. Portanto, ao ampliar e ao fortalecer o acesso à justiça por parte das populações mais vulneráveis, a advocacia pro bono presta uma extraordinária contribuição, tanto ao resgatar a função social da advocacia, como na efetiva proteção dos direitos humanos. Seu vértice maior tem sido a luta pelo direito a uma justiça mais acessível, independente, efetiva e democrática, sob a força emancipatória dos direitos humanos, a debelar um contexto de extrema exclusão. Muito obrigada. Professora Flávia, muitíssimo obrigado pelas palavras, como sempre, muito clara, muito objetiva. Eu já imediatamente passo a palavra, então, para o ministro Gilmar Ferreira Mendes, para as suas considerações. Boa tarde a todos, caros colegas da mesa, doutora Janice, professora Flávia Piolizano, doutor Jefferson, doutor Flávio, doutor Adriano, senhores aqui presentes, caro professor Zé Carlos Dias, Miguel Reale Júnior, Tomariz, doutor Toron, doutor Vilhena, doutor Aidar, senhoras e senhores, é com muita alegria que eu participo deste debate, e os senhores vão compreender que eu não vou falar sobre a resolução da Ordem dos Advogados de São Paulo, e muito menos sobre essa disciplina, porque esse tema pode depois ser de desenvolvimento e chegar até o Supremo Tribunal Federal, mas vou falar um pouco sobre uma perspectiva que já marcou a minha gestão no CNJ. Todos sabem que o Brasil de hoje é um Brasil bastante diferente do Brasil de 20 anos atrás, e é importante que a gente, inclusive, registre que, neste ano, nós estamos comemorando 25 anos da Constituição de 1988. Essa Constituição que fez diferença na nossa história. É o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, e nós devemos, então, fazer esse registro. No que diz respeito à judicialização, e esse é um ponto importante para nós discutirmos essa questão, o Brasil é um país diferente. Talvez hoje tramitem pelos fóruns, pelas instâncias brasileiras, algo em torno de 90, talvez 100 milhões de processos. Veja, este é um dado preocupante, é um grau de litigiosidade extremamente elevado. E, certamente, há muitas pessoas que talvez quisessem levar os seus pleitos à justiça, mas não o fazem exatamente por falta de patrono, por falta de defesa. Isso é evidente. No campo penal, e aqui estão especialistas notáveis, nós temos
algo em torno de 550 mil presos. É um dos mais altos índices de encarceramento e é um índice que não nos enche de orgulho. E temos toda essa tragédia, por exemplo, 40% de presos provisórios. E muitos poderiam estar soltos. Hoje temos a lei das medidas cautelares, mas elas são de difícil aplicação, esbarram em travas culturais. Então, é preciso que nós discutamos essas questões tendo em vista esse leitmotiv, esse pano de fundo. De alguma forma, o Estado social brasileiro, se é que se pode falar nisto, de alguma forma, ele se realiza pela judicialização. Os juizados especiais, os ministros da Justiça aqui presentes sabem bem, nos primeiros momentos, nos primeiros 10 anos, tinha expectativa de receber algo em torno de 200 mil processos. Em poucos anos, são 2,5 milhões de processos. E de que nós tratamos? Nós tratamos de INSS, de complemento de aposentadoria, de LOAS, assistência social. Portanto, é disso que nós estamos a falar. Portanto, essa faceta do Estado Social brasileiro se realiza pela via da judicialização. Os casos da saúde. As pessoas que pedem medicamento para câncer, tratamento, UTI, vaga em UTI, todas as discussões que nós já tivemos no Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso que nós discutamos essa temática tendo em vista esta perspectiva. Como disse a professora Flávia Kelvezan, sem dúvida nenhuma, um elemento de centralidade aqui da ideia do Estado de Direito é a atuação, o funcionamento da justiça e o acesso à justiça. E é preciso, então, que nós flexibilizemos, entendamos de uma forma ampla aquilo que o texto constitucional nos oferece. Inclusive, naquilo que for necessário, uma linha de interpretação compreensiva, inclusive no que concerne ao reconhecimento de poderes implícitos, se for o caso. Eu tenho a impressão, e eu já falei isso em outros momentos, que o Brasil tem que romper definitivamente, tendo chegado ao século XXI, com uma mentalidade corporativa. Se há um defeito do texto constitucional, se há um defeito no texto constitucional, esse texto constitucional ele é muito rico, muito plural, permite interpretações extremamente interessantes, mas se há um defeito, por conta, inclusive, da participação de muitos setores e grupos no processo constituinte, foi aquele de consolidar determinadas posições corporativas. Mas o defeito de hoje é essa leitura corporativa que persiste e que prossegue. É preciso encerrar de vez com essa hermenêutica viciada, que eu chamo da hermenêutica do interesse. Não é possível. Não se justifica, não se pode dizer, como já dissemos em algum momento, que uma atividade de assistência jurídica patrocinada por uma prefeitura fere a atividade da Defensoria Pública. Da Defensoria Pública, que nós sabemos que não existe, são 5.000 defensores para atender toda essa massa de pessoas carentes de justiça. E quantos estão a buscar ainda o reconhecimento de direitos? Uma pequena história, porque a doutrina a professora Flávia já trouxe. Uma pequena história. Nós esperávamos 200 mil processos nos primeiros 10 anos dos juizados especiais criados em 2001. E vieram 2.500.000. Isso conta uma história. A história da demanda recôndita, da demanda que nós não conseguimos captar. E quantas pessoas, certamente, gostariam de trazer o seu pleito para a justiça, mas não conseguem fazê-lo
porque não tem alguém apto, hábil a viabilizar esse pleito. De modo que, a mim me parece que, talvez, tendo chegado ao século XXI, cronologicamente, é preciso que nossos corações e mentes cheguem também ao século XXI. Que nós consigamos romper com esse ideário corporativo, com esses grilhões corporativos. O CNJ, na minha gestão, como sabem, aprovou a resolução que estabeleceu as regras básicas da advocacia voluntária, a resolução número 62, estimulando que os próprios tribunais, autonomamente ou de forma mediante convênio, adotassem, estimulassem, fomentassem a ideia da advocacia voluntária. Creio que nós podemos hoje dar asas à imaginação institucional, para pensarmos outros modelos, para estimularmos iniciativas no contexto da advocacia pro bono, da advocacia voluntária. Atividades que podem ser complementares, claro, à atividade da Defensoria Pública, mas nós não podemos restringir o acesso à justiça, que, como nós estamos a ver e a falar, na verdade, ela que propicia, muitas vezes, o acesso aos bens mais valiosos, o direito à vida, muitas vezes, quando nós estamos a falar de tratamentos de saúde, ou a liberdade, em suma, só mediante o acesso à justiça. De modo que eu tenho a impressão de que esse é um momento importante de poder discutir essa temática, e acredito que nós devemos concitar a todos os protagonistas dessa cena, todos aqueles que estão, de alguma forma, envolvidos, a se sensibilizar, a participarem desse debate e a se olharem no espelho e perguntar: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que, de fato, eu estou contribuindo para que esse país vire essa página vergonhosa de subdesenvolvimento social? Acredito que essa é a contribuição que eu posso lhes dar hoje. Muito obrigado.